Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é o Brasil e os BRICS frente à questão palestina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Nos últimos tempos se debateu muito o encontro feito por vários e vários grupos palestinos, organizado pela China, para estabelecer uma grande unidade das várias organizações palestinas e a importância da China em sediar esse encontro histórico. E aí, gente, desculpa assim, tem muita confusão, porque isso foi uma iniciativa da China e colocaram na conta dos BRICS. Eu estou convencido que há muita desinformação sobre os BRICS, tanto do lado daqueles que defendem, que acham que o BRICS é uma ordem anticolonial, que é anti-imperialista e tal. Eu não acho que seja anti-imperialista. Dá no máximo para colocar como contra-hegemônica vis-à-vis a institucionalidade montada a partir de Bretton Woods, né? Então, se propõe a montar uma governança global diferente, mas não anti-imperialista. A Rose Martins deu entrevista aqui pro meu canal, ela falou do BRICS como uma ordem contra-hegemônica, como um termo mais adequado que anti-imperialista. Eu acho que por aí é o melhor caminho do debate. E tem aqueles e aquelas que falam contra o BRICS e essa ilusão de multipolaridade, mas às vezes falam sobre isso sem entender muito bem como é que funciona o BRICS, né? Então a iniciativa recente foi iniciativa da China, não foi do BRICS. Não foi, Jundes, mas a África do Sul tem um papel muito importante. Tem a África do Sul, percebe? E aí, ainda que outros países do BRICS tenham apoiado e tal, sinalizado concordância, foi iniciativa da África do Sul. Quando a gente vai fazer um debate sobre o BRICS, a gente vai ver que, por exemplo, a Rússia, gente, não sei se vocês sabem disso, a Rússia tem ótimas relações com Israel. Israel não cumpre as sanções contra a Rússia, continua comprando petróleo e gás, energia russa. As relações comerciais vão muito bem, obrigado. Tem mais de 1 milhão de russos vivendo em Israel. Eles têm relações diplomáticas, institucionais, de cooperação de alto nível muito forte. Então, assim, a Rússia, por exemplo, tá muito bem, obrigado com Israel. E o caso do Brasil, que faz parte dos BRICS, a gente precisa debater com muita seriedade qual é a posição do Brasil em relação à questão palestina. Inclusive, já completa 1 ano da nova ofensiva genocida de Israel contra o povo palestino, né? E o que foi que o governo brasileiro fez nesses últimos anos? Aliás, historicamente, qual é a posição do Brasil nos governos petistas? E como isso se reflete na posição do BRICS? Eu ainda vou gravar, e aí eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à noite, porque eu vou viajar para minha aula de doutorado, né? Então eu deixo vários vídeos gravados. Ou sábado ou domingo, eu imagino que domingo sai meu vídeo mostrando em detalhes como o Brasil está se afastando dos BRICS. Aqui a gente vai dar um foco no Brasil enquanto membro dos BRICS, para a gente ter uma visão mais concreta da coisa. Porque para a gente debater os BRICS, além de a gente debater a institucionalidade do bloco, que é muito frouxa, vou fazer esse debate ao sábado ou domingo, a gente tem que debater também a posição de cada país, porque elas não são idênticas, sabe? Acho que existe muita confusão, gente que acha que a posição geopolítica da China, da Rússia, da Índia, do Brasil, da África do Sul e dos novos membros é a mesma ou igual. Por exemplo, a posição da Índia e da China em vários temas de importância global é muito diferente, em vários aspectos inclusive antagônica, percebe? Então hoje a gente vai fazer uma reação de uma entrevista da professora Arlene Clemech, que é professora da USP, especialista, né, em mundo árabe e tal. E aí eu selecionei a parte da entrevista do Opera Mundi com Haroldo, em que Haroldo pergunta sobre a política brasileira frente à questão palestina. A entrevista como um todo é muito boa. O título está aparecendo ali na parte de cima da tela. Israel quer guerra contra o Oriente Médio. Assistam, a entrevista inteira é fantástica, mas eu quero destacar esse trecho e eu vou reagir a ele e a gente vai conversando. Presta bem atenção. Como é que você vê? Aliás, quem quiser assistir no canal, dá para ver a entrevista inteira do Alex e dá para ver o corte sobre essa questão. Como você vê a atuação do governo Lula neste cenário? Haroldo, na qualidade de alguém que, ao mesmo tempo, estuda a história, a questão palestina, tudo que envolve, né, ou seja, as tentativas de solucionar, né, de trazer justiça para a região, de assentar e ter os palestinos criando sua autonomia, sua autodeterminação nacional e tudo isso que é a questão palestina, né? Então a gente não só estuda a história, mas busca encontrar maneiras, soluções e
está, portanto, atenta, né, ao que o próprio país faz, não é de hoje, não é recente a característica do Brasil e do governo do PT de falar muito mais do que faz. Né? O governo do PT, né, desde os primeiros... Falar muito mais do que faz. Não sou eu que estou dizendo não, viu? É a professora Arlene, da USP, viu? Então, você ficar puto comigo, fique puto comigo não. Mas eu digo isso há muito tempo, e para várias áreas, diga-se de passagem. Mas vamos lá, sigamos. Os primeiros governos, em relação a essa questão, nunca, como que eu posso resumir isso, Haroldo? O Brasil, ele tem, na sua política externa tradicional, que foi rompida com Bolsonaro e agora restabelecida de novo, uma posição de equidistância de Israel e da Palestina. Ou seja, a ideia é, somos amigos dos dois. Somos amigos da Palestina e, portanto, vamos apoiar a autodeterminação nacional palestina, somos contra os assentamentos, queremos a solução de 2 estados, mas somos amigos de Israel e, por essa situação de chamada equidistância, o Brasil não toma atitudes de pressão sobre Israel. Que tipo de pressão é possível? Com cultura de contratos militares, econômicos. O Brasil, sabe, através da Petrobras e de acordos que não são diretos com o Estado de Israel, mas com companhias que vendem Israel, o Brasil vende petróleo para Israel nesse momento de genocídio. O Brasil tem a Elbit instaurada dentro do seu território, é uma empresa chave na manutenção da ocupação, dos testes militares, do equipamento militar, que dá amparo a essa ocupação. O Brasil compra, o exército brasileiro sinalizou que quer comprar 60 cruzeiros de Israel. Depois o governo brasileiro disse, olha, vamos paralisar, estudar, não sei o quê. Mas essa paralisação, ela em nenhum momento que eu tenha visto chegou a uma ruptura do contrato, a dizer, não vamos comprar porque há um genocídio acontecendo. Então o Brasil reconhece que há um genocídio, o Brasil reconhece que deveria existir um Estado palestino e não existe, porque ele está ocupado militarmente. O Brasil se põe contra, se coloca contra a ocupação militar. O Brasil tentou negociar um acordo quando ele era, né, na sua posição dentro do Conselho da Assembleia Geral, desculpa, do Conselho de Segurança da ONU, né, tentou, na presidência do Conselho rotativa do Conselho de Segurança, estabelecer chegar a um acordo de cessar-fogo, ou melhor dizendo, pausa temporária, como estava sendo dito naquele momento. O Brasil atua em foros multilaterais, mas sempre tem como teto, como limite, a sua amizade com aquele que está violando os direitos palestinos. Então, é uma situação um pouco, assim, esquizofrênica. Como que você vai, de fato, apoiar o fim do genocídio, de fato apoiar a unificação do governo palestino, a independência, a autodeterminação nacional, ou, digamos assim, a solução que os palestinos queiram dar, porque isso é o mais importante nesse momento, apoiar a solução que os palestinos queiram dar, seja um Estado, seja 2 estados, apoiar o fim do genocídio e a unificação da liderança palestina para que possa chegar a uma solução. Como que você vai fazer isso se você vai ficar com dedos para dizer quem é aquele que age contra, que está, né, perpetuando? Então, mesmo nesse momento que o Brasil não tem mais um embaixador ativo em Israel, né, não chega por exemplo, a liderar um esforço regional por uma pressão mais efetiva. Israel hoje está mais isolado do que jamais esteve no mundo. A gente está num momento realmente mais crítico para Israel, política, diplomaticamente falando. É um momento em que poderia, por parte de quem quer ver o fim dessa situação, e a gente sabe que Lula quer ver o fim dessa situação. Ele fala com o coração quando ele diz as coisas que diz, né? Mas falta, né, e isso eu digo com um pouco de frustração por parte de quem há décadas está olhando a atitude do Brasil, tá? Aí se Lula falar com o coração, eu não sei, né, gente? Porque aí é uma outra seara. Eu não conheço o coração de Lula. Eu conheço o coração, eu acho, dos meus sobrinhos, que são crianças. Fato concreto, porque eu falo isso porque quando eu disse que o Lula é neoliberal, no Inteligência Limitada, coloca aí na tela, Maxwell, minha participação, Inteligência Limitada. E aí a galera falou assim, não, mas Lula não é neoliberal, mas não é porque o coração dele, a cabeça dele. Mas aí, meu amigo, veja, o critério da verdade é a prática, né? O que a figura é na cabeça, no coração. Tem uma famosa frase do Mitterrand, que o Mitterrand fala assim, perguntaram para ele, né, qual é a diferença do governo dele, dos socialistas, na França, para os conservadores, já que ele estava aplicando o mesmo programa econômico. O Mitterrand falou assim, a diferença é que a gente aplica esse programa com dor no coração. Tipo, a resultante é a mesma. O resultado final é o mesmo, a despeito das intenções subjetivas da pessoa, se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, sabe? Enfim, isso não muda a questão central, né? Então, também, esse é o momento que o Brasil chegou mais longe. Então, talvez por isso o Ali diga, não, o Brasil está atuando, porque o Brasil chegou hoje mais longe do que jamais chegou no passado. E olha que no passado, em 2006, o Brasil, no Mercosul, né, suspendeu o acordo de livre comércio que estava sendo negociado entre o Mercosul e Israel. Foi o primeiro acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel, foi esse. Quer dizer, do Mercosul foi com Israel, e aí o Brasil com o Mercosul, mas o Brasil teve um papel importante, eles suspenderam a negociação. Então, hoje, só que depois voltaram. Quando terminou a guerra, passaram-se 2 meses e as negociações já tinham sido retomadas. E por isso eu olho com desconfiança quando eu vejo o governo dizer que suspende a compra dos obuseiros. Ok, quando é que vai retomar, né? Só que, e a justiça na Palestina já vai ter sido alcançada para que o Brasil possa comprar os obuseiros, né? Então, é tudo muito fraco, Haroldo, né? Não há um apoio efetivo, um apoio que possa realmente romper a lógica que está instaurada
há um século, né, de apoio internacional à ocupação e desapropriação dos territórios palestinos. Nós estamos falando de uma guerra de 100 anos, né, que dura isso tudo. Então, eu entendo a posição de Walid e entendo também que é importante valorizar cada passo, valorizar cada abertura, valorizar tudo, é importante valorizar. Mas, para quem está olhando isso há décadas, eu ainda estou esperando ver o Brasil realmente romper com a lógica de não condenar as ações do seu amigo de maneira efetiva, né, de maneira que possa trazer uma mudança. E olha que eu não quero que o Brasil assim, saia dizendo somos inimigos de Israel, Israel grande. Não. Simplesmente eu quero justiça para a Palestina. Né, e não vejo a justiça para a Palestina chegar de outra maneira que não seja através de um isolamento de fato, né, de respostas. Aliás, é a Corte Internacional de Justiça que diz, não sou eu. A Corte Internacional de Justiça, cada vez que julga uma das violações da lei internacional por parte de Israel, termina o seu julgamento e a sua opinião consultiva, como aconteceu em 2005, como está acontecendo em 2004 em relação ao muro, desculpa, foi 2004, e como aconteceu agora em relação à ocupação, termina dizendo todos os países signatários da Corte têm obrigação de não prestar auxílio a essa situação de violação do direito internacional. Então, quando o país não rompe relações militares e econômicas com a ocupação israelense, está violando as suas obrigações enquanto membro signatário da Corte Internacional de Justiça, para não falar de outras convenções internacionais. Ei, gente, veja, vocês entenderam? Presta atenção aqui. Esse ponto é muito importante. O Brasil poderia ter um papel fundamental junto ao mal chamado mundo árabe no processo de enfrentamento ao genocídio contra o povo palestino. 2 países, inclusive. 2 países significativos por causa do tamanho populacional, por causa do tamanho territorial, por causa do tamanho econômico, por causa de um certo conhecimento internacional, porque goste ou não, inclusive até alguém falou isso no meu canal no YouTube, nem lembro quem foi o comentário, falou que o Brasil, ele nem investe em soft power e é muito bem quisto por vários povos do mundo, por causa do futebol, por causa de Pelé, por causa de Ronaldinho Gaúcho, por causa de Ayrton Senna, por causa da Daiane dos Santos, por causa, sabe? O Brasil teria um papel, para além da dimensão ética, né, gente, de ser contra o genocídio, vamos lá, né? Premissa aqui, a dimensão ética, que seria a tarefa da política externa brasileira, especialmente de um governo autoproclamado progressista, ser contra radicalmente, na prática, o genocídio, que é, por exemplo, o que vem fazendo o governo Petro, que rompeu com Israel, que cancelou contratos com Israel, que deu respostas concretas, cortando relações econômicas, militares, tecnológicas e por aí vai com Israel. Nada disso é feito do ponto de vista ético, inclusive do ponto de vista geopolítico, sabe? Muito se fala, a extrema-direita fala muito que a população muçulmana está crescendo no mundo inteiro, né? E que já os muçulmanos vão dominar o mundo. Para além do discurso histérico da extrema-direita, é um fato concreto que é um crescimento populacional substantivo da população muçulmana, inclusive vis-à-vis o declínio populacional de várias regiões centrais do capitalismo, como a Europa Ocidental, o Japão e por aí vai. Então, fato, veja, a propaganda da extrema-direita é mentirosa, mas tem um fato, há um crescimento sim populacional da população muçulmana, né? E aí, guardadas as diversas matizes, diversas formas, diversas expressões do islamismo, a questão palestina, em média, é muito importante para todo muçulmano. O Brasil teria sim um papel importantíssimo de liderança global. O Brasil teria um papel de liderança global no enfrentamento ao genocídio contra o povo palestino. E isso, além da dimensão ética, que não vamos esquecer, é a principal, teria a função de um soft power fundamental do ponto de vista global, não só para a população muçulmana, mas para todos os democratas, sinceros, progressistas, socialistas, comunistas, humanistas, pacifistas, enfim, todo mundo que não é canalha e está contra o genocídio contra o povo palestino. E nada disso é feito. Para além dos discursos de impacto e por aí vai, o Brasil não tomou nenhuma medida concreta contra Israel. O Brasil continua negociando com Israel. O Brasil continua fazendo acordos econômicos, militares, tecnológicos, acadêmicos, diplomáticos com Israel. O MEC finge que não existe a cooperação de várias universidades públicas com Israel. Percebe? Não é para o MEC mandar, não é para o MEC proibir, é para o MEC dar uma orientação clara que não recomenda cooperação acadêmica de universidades brasileiras com instituições acadêmicas de Israel, porque está acontecendo um genocídio e que
não vai financiar com verbas federais diretas de programas federais esse tipo de cooperação. Claro, a universidade ela tem autonomia, e aí a luta se faz também dentro do âmbito da universidade, movimento estudantil, movimento docente, etc. Mas o MEC tem sim, por exemplo, capacidade de influir nisso, não faz nada. E aí é claro que frente à política vergonhosa de governos de extrema-direita, como o do Javier Milei, ou a política cúmplice dos Estados Unidos, cúmplice e corresponsável, né? Porque tudo que Israel faz é com aval dos Estados Unidos. É claro que alguém vai dizer assim, porra, a política do Brasil é melhor, porque o Brasil defende o Estado palestino, fala contra a violência de Israel, volta e meia Lula faz algum discurso massa, tudo certo, mas não tem correspondência na prática, não tem efetividade. Veja, eu já falei isso pra vocês. Várias vezes no vídeo do canal. Gente, em debates especializados, seja no âmbito acadêmico, seja em debates da alta burocracia, né? Quando eu falo alta burocracia, não é no sentido pejorativo, não, no sentido objetivo, da alta burocracia, da diplomacia, da China, da Rússia, do Irã e etc, etc. Vocês acham que as pessoas responsáveis por tomar decisões estratégicas nesses países não comentam a distância, não analisam a distância entre o discurso e a prática do Brasil, não? Vocês acham que isso passa despercebido, é? Vocês acham que, por exemplo, o Irã, né, que está recentemente em processo de adesão ao BRICS, vocês acham que no Irã isso não é comentado, não? Vocês acham que na China isso não é analisado, não? Na Rússia isso não é analisado, não? Na África do Sul isso não é analisado, não? Tipo assim, qual foi, galera? Todo mundo compreende isso. Há uma falta de clareza estratégica na política externa brasileira. Veja, o governo Lula 1 e 2, se destacou muito por vários aspectos importantes da sua política interna. Aí tem gente que diz que agora a política externa brasileira está sem rumo estratégico. Eu debati isso no vídeo do meu canal, para onde vai a política externa brasileira. Coloca aí na tela, Maxwell. Tem gente que diz que falta rumo porque o Samuel Pinheiro Guimarães e o Marco Aurélio Garcia morreram. Gente, assim, com todo respeito, assim, o Samuel era uma figura fantástica, o Marco Aurélio Garcia era uma figura muito interessante, mas vem cá, a política externa brasileira depende de duas pessoas, né? O Samuel Pinheiro Guimarães morreu, o Marco Aurélio Garcia morreu e acabou. Assim, não sabe pra onde ir, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. É claro, a gente sabe que tem pressão. A gente sabe dos interesses de classe, a gente sabe da pressão do imperialismo, mas assim, falta um debate claro e aberto para onde o Brasil quer ir. Falta um debate claro e aberto sobre quais são as prioridades da política externa. Falta um debate claro e aberto sobre quais são os valores que a política externa brasileira defende enquanto perspectiva global, assim. E aí, veja, eu não estou esquecendo dos limites de um Estado burguês, não, viu? Ninguém está defendendo que o governo brasileiro pratique internacionalismo proletário, porque é impossível praticar internacionalismo proletário num Estado burguês. Não se trata disso. Eu estou fazendo referência basicamente ao que foi o padrão de clareza estratégica da política externa do governo Lula 1 e 2. Eu já vi, por exemplo, Breno Altman, numa entrevista recente sobre a questão da Venezuela, dizendo assim, o Lula ganhou a eleição, mas o Itamaraty é conservador. Faz concurso, pô, o Itamaraty, então, renova os quadros. Não pode, né, porque tem um novo teto de gastos. Mas veja, isso é conversa, né, gente? O Itamaraty, veja, não discordo que o corpo de vários setores do Itamaraty, o corpo de funcionalismo seja conservador, mas o Itamaraty responde a um comando político. Pode ter inércia burocrática, pode ter, sabe, o manejo da máquina pública tem certas decisões que andam mais devagar, que tem um certo curto-circuito informacional e tal, mas a linha estratégica de atuação é dada pela direção do órgão. A direção do órgão é a presidência da República. O órgão pode, no máximo, ter alguns curto-circuitos, algumas inércias burocráticas, alguns grupos de pressão interna, que foi, por exemplo, o que a gente viu no governo Bolsonaro. O Itamaraty, vários setores internos do Itamaraty tiveram resistência à política externa imbecil, lambe-bota do imperialismo do governo Bolsonaro. Mas veja, essas resistências, esses curtos-circuitos não fizeram com que a política externa mudasse, né? O Bolsonaro aplicou a sua política externa. Aqui e ali teve um jeitinho, um meia-culpa, não é bem assim, o presidente não quis falar isso, vamos ajeitar aqui, um funcionário diplomático dizendo assim, o presidente fala isso, mas isso não é a posição de Itamaraty, vamos com calma e tal, não sei o que, mas assim, a política foi aplicada. A mesma coisa serve pro Lula. Tem conservadorismo no Itamaraty? Tem muito, né? Mas isso não deixa de se aplicar à política. Isso vai criar, no máximo, curtos-circuitos burocráticos, certos bolsões de resistência e que são facilmente resolvíveis também, assim, sabe? E é isso. Tá achando ruim, Itamaraty? Renova o corpo, pô, abre concurso. Mas não pode, porque tem um novo teto de gastos, né? Vocês entendem porque
eu passo a vida falando do novo teto de gasto, porque para coisas básicas, como, por exemplo, dar uma arejada no corpo diplomático, ampliar ele, trazer novas ideias, não sei o quê, enfim, tem limite. Então, veja, há uma falta de rumo estratégico, uma banda voou generalizada na política externa brasileira. O Celso Amorim, coitado, parece que nesse governo ele está apagando incêndio. Diferente de governos passados do Lula, em que o Celso Amorim era uma figura protagonista na formulação da política externa, a impressão que fica nesse governo é que o Celso Amorim é uma espécie de bombeiro apagando um foco de incêndio por trás do outro, percebe? Então o Brasil nem cumpre uma missão ética e humanista de dar um enfrentamento real e concreto ao genocídio contra o povo palestino, nem cumpre uma função de soft power, por assim dizer, de assumir um papel de liderança global frente à população global muçulmana e aos progressistas de todo mundo no enfrentamento ao genocídio contra o povo palestino, e nem tem uma clareza estratégica ali no âmbito dos BRICS para onde vai, assim, sabe? Então é isso mesmo, enquanto a China está promovendo um acordo ali histórico com lideranças palestinas para unificar a resistência contra o genocídio e a expulsão total dos palestinos, né, da Palestina histórica, o Brasil está conversando para assinar contrato militar com Israel, pô. Sabe? Entendem? Vocês não entendem como isso não faz sentido. Isso está errado. Isso tem que ser criticado. Isso tem que ser equivocado. E eu sei, gente, eu conheço a pressão no Congresso, eu conheço a pressão na mídia, mas é isso, né? Quando você pauta uma política, você enfrenta pressões, você enfrenta resistências, você vai pra luta, você explica, você debate, e o governo não faz nada disso. Então, assim, precisa ter um olhar crítico sobre para onde tá indo a política externa brasileira. Eu vou adiantar um ponto. A política externa brasileira hoje tenta se colocar de maneira patética como parte do clubinho do G20. Esse é hoje o principal norte da política externa brasileira. A despeito do discurso ser BRICS e ordem sul-sul e mundo multipolar e não sei o quê. O centro da política hoje, de forma patética, tem sido se colocar como parte do clubinho dos BRICS e ser bem quisto por Emmanuel Macron, por Joe Biden e companhia limitada. Já já a gente vai continuar esse debate e aprofundar e eu vou demonstrar isso em detalhes. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap, onde a gente lança todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Tá aparecendo aqui como QR Code na tela e vai estar também na descrição do vídeo. Entra lá e pega todo esse conteúdo. Um beijo e até a próxima.